Como eu havia dito para você, nós vamos falar hoje sobre endometriose. O que é endometriose? Endometriose, nós temos que, como estatística no Brasil, cerca de 6,5 milhões de mulheres são diagnosticadas com endometriose no Brasil. E 176 milhões de mulheres no mundo. Endometriose é uma doença ginecológica e depende de vários fatores genéticos e ambientais. Nós vamos ver no decorrer da matéria, vamos ouvir médicos falando, inclusive, mas está relacionada a distúrbio hormonal. A endometriose está relacionada ao distúrbio hormonal e se caracteriza pelo endométrio fora do útero. Nós vamos entender melhor o que é isso, quais as complicações para todas as mulheres. É muito importante falar sobre esse assunto. Quase ninguém sabe a respeito. Talvez você, mulher, esteja sofrendo aí e não sabe que o seu problema é endometriose e que você precisa buscar tratamento adequado. Então, vamos à matéria. Depois de se apaixonar pelo futuro marido em 2008, Sheila foi pedida em casamento por Edgar. Eles disseram sim um ao outro no ano seguinte. O próximo capítulo do romance já estava planejado. Teriam logo o primeiro filho. No entanto, Sheila foi do céu ao inferno em instantes quando teve o diagnóstico. As fortes dores incapacitantes eram resultado de uma endometriose. Eu estava tentando engravidar e, como eu não estava conseguindo, começou a investigação, né? Investigar as causas, por que eu não estava conseguindo engravidar. Foi onde eu tive o diagnóstico, porque eu fazia um acompanhamento com um especialista, fazia a indução de ovulação e nada de conseguir. Eu troquei de médico, foi justo num exame que eu fiz, que eu nunca esqueço dessa cena. Foi assim, o dia assim, os sintomas é difícil, tudo que a gente passa, mas como na época o sonho de ser mãe era muito grande, né? E com esse médico um dia fazendo uma ultrassom e falou assim, não, faz o beta, só para confirmar, mas olha aqui, ó. Lá na ultrassom ele falou aqui, ó, que pode ser seu possível bebê. E eu gerei uma expectativa muito grande em cima disso. E quando eu fiz, no outro dia, o teste que deu negativo, eu fiquei muito frustrada. Aí eu parei, eu falei assim, eu preciso parar um pouco. Foi onde eu parei e fiquei 1 ano. Falei, não vou procurar médico mais. Eu falei, vou dar um tempo, eu preciso respirar. E foi onde eu parei. Fiquei 1 ano, não fui nem outro médico. E aí foi onde eu voltei novamente. Até porque aí os sintomas muito fortes. Eu passava mal, eu tomava medicação todos os dias para dor. Era remédios contínuos. E aí foi onde foi um dia que eu passei mal. Fui no pronto-socorro. E lá esse médico fez uma ultrassom e colocou essa observação da endometriose. Então assim, aí eu fiquei mais triste, eu pensei assim, eu estava 2 anos com esse médico, eu tinha feito todos os exames, o outro médico viu, lá constava, né, e ele nunca tinha falado, então assim, eu fiquei muito frustrada nesse tempo. Sheila recebeu o diagnóstico aos 26 anos em 2014, mas sofria com sintomas da endometriose desde a adolescência. Eu sempre tive cólicas intensas, o fluxo muito intenso, dor na relação sexual. Esses são sintomas muito recorrentes em mulheres portadoras da endometriose. E muita gente fala, sentir dor é normal, não é normal sentir dor. Então, se eu tinha muita cólica, meu fluxo era muito intenso,
eu tinha dor na relação sexual, a minha barriga ficava inchada, que tinha vezes que eu pensava, gente, mas eu faço o teste, tá negativo, eu tô com essa barriga desse tamanho, então fica parecendo uma barriga, né, de grávida. O sofrimento de Sheila chegou a prejudicá-la no trabalho. Já na vida conjugal, o apoio e a compreensão do esposo foram fundamentais. Com relação a meu esposo, assim, eu só... Eu só tenho a agradecer com relação ao meu esposo, porque eu converso com outras mulheres. Já teve mulheres que perderam seus relacionamentos por conta disso. Porque tem vezes que você fica acamada, você fica ali, você não consegue levantar. Então, assim, meu esposo sempre foi super parceiro, sempre me acompanhou nos médicos. Uma coisa que eu falo para as mulheres: leve seus esposos, seus parceiros, junto com o médico, para eles entenderem também a dimensão da doença. Com relação aos meus amigos de trabalho, eu me culpo por não ter falado tanto. Eles não tinham como adivinhar o que eu estava sentindo e o que passava comigo. Então, assim, tem pessoas que depois chegou em mim e falou: Sheila, eu não sabia que você passava por isso que às vezes você estava tão fechada, porque você vai trabalhar com dor, porque você fica com medo, você fica apresentando tanto atestado. Olá, meninas! Hoje tem receitinha para vocês. Para ajudar outras mulheres a enfrentarem a doença, Sheila criou um projeto chamado Endometriose Luta Diária, que é uma página no Instagram onde compartilha sua rotina, dicas e informações sobre a doença, usando a criatividade e humor. Sabia? Não sabia? Então agora você está sabendo. O projeto, eu nunca imaginei que ele ia chegar nessa dimensão. De início eu só queria falar para as pessoas, né, a doença que eu tinha e compartilhar um pouco do meu dia a dia. E assim, eu percebi o tanto que era importante, porque essas mulheres precisavam de alguém para compartilhar a mesma experiência. E às vezes ela não conhece alguém, então assim, o projeto foi bom por conta disso, é uma troca de experiências, né? É a troca de experiência nossa do dia a dia, a gente compartilha o quê? Dicas, informações. Então o projeto não é meu, Sheila, o projeto é das mulheres portadoras da endometriose. Porque endometriose é o quê? Uma luta diária. É algo que você tá ali lutando todo dia. Finalizei o dia, beleza, ok, mas amanhã você sabe que você tem um novo dia para encarar. E às vezes você não sabe como que é. Então assim, o projeto é para isso. É para unir essas mulheres e para falar que é possível ter uma qualidade de vida melhor com a doença. A endometriose é uma doença crônica feminina que, quando evolui para um quadro grave, pode causar a infertilidade, danificar as trompas uterinas e comprometer outros órgãos, conforme explica este ginecologista. A endometriose, ela é uma doença que acomete a mulher na vida reprodutiva dela, ou seja, a partir do momento que ela menstrua até chegar na menopausa, a doença pode se manifestar, né? A manifestação da doença vem através da dor e da infertilidade. As duas coisas podendo acontecer ao mesmo tempo. O que é essa doença? Existe um tecido que reveste a parte interna do útero que se chama endométrio. Todo mês esse endométrio ele fica espessado, ele se modifica, esperando uma gravidez. A gravidez não vem, a mulher menstrua. Então a menstruação é sangue com pedaços desse tecido endometrial. E a endometriose ocorre quando esse tecido endometrial, que reveste a parte interna do útero, aparece em outros locais, na pelve e no abdômen da mulher. Pode aparecer atrás do útero, em cima da cúpula vaginal, que é a parte mais alta, pode aparecer no intestino, pode aparecer na bexiga, no ovário, no apêndice, em vários locais do abdômen. E o que acontece? Tudo que ocorre no endométrio original ocorre nesses focos.
Então, quando há o espessamento do endométrio, que reveste a parte interna do útero, esse espessamento também vai ocorrer nesses focos que estão fora. Quando a mulher menstrua, esses focos sangram dentro da cavidade pélvica e abdominal. Isso gera dor, isso pode gerar aderência, um processo inflamatório crônico, tudo isso também levando à infertilidade. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, em 2021, a endometriose atingiu mais de 26 mil brasileiras. E isso contabilizando somente as mulheres que receberam atendimento no Sistema Único de Saúde, o SUS. Desse total, 8 mil internações de portadoras de endometriose foram registradas na rede pública de saúde. A estimativa é de que 1 a cada 10 mulheres sofra com a doença, possui os sintomas, mas desconheça a sua existência. A falta de informação sobre o problema e seus sintomas acelera o crescimento de casos, mas a culpa pela demora do diagnóstico não é só das mulheres. O desconhecimento do quadro se dá também entre os médicos, conforme explica este cirurgião especialista em endometriose. O mais difícil hoje é o diagnóstico. Pra você ter ideia, existe uma média. Em Goiás, a gente tinha uma média antiga de 15 anos entre o começo dos sintomas de dor, infertilidade, até fechar o diagnóstico. Hoje a gente está conseguindo trazer isso para próximo de 7 anos em média. Existem profissionais específicos, especializados, tanto os médicos quanto os radiologistas, são aqueles médicos que fazem exames de imagem. Então a gente fala um negócio que chama mapeamento ou rastreamento da endometriose. Então existem exames específicos para isso, não são qualquer exame, não é aquele ultrassom transvaginal normal que a mulher faz na sua rotina, infelizmente. Se existe uma suspeita, a gente passa para esses exames para fazer o diagnóstico. E até às vezes uma laparoscopia, que é a cirurgia para ir lá e olhar. Isso é mais raro, né? Hoje o mapeamento, o rastreamento com exame de imagem, tanto com a ressonância quanto o ultrassom específico, a endometriose tem dado um bom sucesso para a gente no diagnóstico. Aí a gente organiza, vê os sintomas, vê as queixas, vê o que está acontecendo, onde está sendo implantada aquela endometriose para programar uma cirurgia necessária. A causa da endometriose ainda é um desafio para a medicina. 70% dos casos são hereditários e quem tem a doença já nasceu com a predisposição. Mas há algumas teorias, segundo o doutor Ari. O aumento dos casos vem sendo atribuído ao estilo de vida da mulher moderna, que é mais independente, se casa e engravida mais tardiamente, tem menos filhos e, consequentemente, tem mais ciclos menstruais, o que pode agravar a endometriose. O que causa isso? Existem algumas teorias. As mais importantes são a do refluxo, que quando a paciente menstrua, um pouco desse tecido endometrial pode sair pelas trompas, pelas tubas e cair dentro da cavidade. E ali esse tecido ele vai ganhar vida e funcionar como um endométrio original. E há uma teoria que diz que as pacientes podem nascer com esses tecidos endometriais, que a gente chama de ectópico, né, que nasce fora do local habitual. E também, quando ela começa a menstruar, esses tecidos ganham vida e passam a funcionar como um endométrio original. A endometriose não tem cura, mas existem tratamentos para aliviar as dores e reduzir os sintomas, como, por exemplo, medicamentos, fisioterapia pélvica, acupuntura, cirurgia, tudo isso aliado a uma mudança de hábitos alimentares. O glúten é muito prejudicial, pensando aí naquela parte do intestino que eu falei, tá? Algumas pacientes não toleram a lactose, tá? Então, às vezes, a gente, no tratamento, aí precisa retirar a lactose temporariamente. O excesso da carne vermelha. E aí, um ponto importante de falar que muitos pacientes, às vezes, vão ali, né, na internet e falam, eu vi que endometriose, eu não posso consumir carne vermelha. Retiram toda a carne vermelha e aí entram num quadro de anemia. Então, o tratamento sempre tem que ser direcionado, até porque a carne vermelha é rica em vitamina B12, rica em carnitina, importante aí também para fertilidade, tá? Mas o excesso, sim, é prejudicial, tá?
E aí a gente entra na questão de gorduras saturadas, e que acaba prejudicando também por ser inflamatório, prejudica também o intestino, tá bom? E industrializados, né? Tudo que a gente precisa desembalar, bem cheio de conservantes, né? E a gente precisa entrar na pergunta anterior, que é o descascar, né? Que a gente precisa descascar o que vem da natureza, né? O que é de Deus. E aí a gente não precisa desembalar, já vem prontinho ali, é o que não atrapalha o corpo. A mudança do estilo de vida faz com que a paciente consiga viver bem e evitar que essa doença avance com o passar dos anos, né? Então, os alimentos assim que melhoram muito, né? A gente precisa de uma vitamina C, tratar a imunidade, né? Porque o sistema imune da paciente com endometriose está sendo recrutado o tempo todo, né? Para evitar que essa doença vá avançando, né? Essa mudança de hábitos alimentares, aliada à prática de exercícios físicos, transformou a vida da Sheila. Essa foi a Sheila que ficou lá atrás. Hoje, com o novo tratamento, né? O tratamento adequado, porque existe, né? Tudo mudou. Eu faço acompanhamento com o ginecologista, né? Mas eu faço também acompanhamento com outros médicos, que é com a nutricionista, que foi onde eu encontrei e eu consegui ter uma qualidade de vida melhor. Foi onde eu mudei meus hábitos alimentares, mudei meu estilo de vida e assim eu consegui ter uma melhora aí nos sintomas, muito significativa. Então eu já não uso mais medicação diária para dor. Não faço uso mais de hormônios, e tudo através da medicina alternativa. Na maioria dos casos, a endometriose pode ser operada por laparoscopia, uma cirurgia pouco invasiva. O Dr. Max Ley explica que o procedimento permite o acesso ao interior da pelve por meio de uma microcâmera, de bisturis estreitos e uma cânula de sucção, todos inseridos por pequenos furinhos. Endometriose é assim. Como é uma doença que ela não tem um padrão de esparramar ou espalhar dentro da barriga, ela pode atingir várias estruturas. Por exemplo, os ovários, as trompas, o intestino, a bexiga, os rins, o ureter, às vezes o músculo diafragmático respiratório. Então depende onde a doença se instalou e do que ela está causando. A cirurgia, na verdade, ela é realizada por via minimamente invasiva, que pode ser por laparoscopia convencional, são aqueles furinhos, ou por robótica hoje, que proporciona uma cirurgia muito mais segura, com menos perda de sangue, menos dor no pós-operatório, e propicia a gente operar em regiões muito pequenas dentro da barriga, sem lesar altas estruturas, né? Porque a endometriose já judiou tanto, já prejudicou tanto. Então, a cirurgia é realizada por via minimamente invasiva atualmente. O procedimento cirúrgico, normalmente, a gente vai indicar muito associado à dor, refratária a um tratamento clínico, medicamentoso com hormônio. Às vezes a mulher toma e não tem uma resposta adequada, ou aquela infertilidade que ela tentou engravidar por meios naturais ou com algum tratamento e falhou. Aí você sabe que tem a doença, a gente entra para operar, para resolver a anatomia que está distorcida e alterar essa reação inflamatória que está lá no corpo, soltar as aderências, tirar a doença mesmo. A cirurgia foi a melhor alternativa para o tratamento de Priscila. Ela descobriu a doença bem tardia e foi diagnosticada com endometriose profunda, que ocorre quando a doença atinge outro órgão, além do sistema reprodutor. Ela teve como consequência a perda de uma de suas trompas. Porém, mesmo com o problema, Priscila teve fé em Deus e conseguiu engravidar. A minha probabilidade de engravidar naturalmente falando já era 50%, né? Porque eu só tinha uma trompa. Quando em 2012 que eu engravidei, eu fui fazer uma ultrassom e o médico disse que ele estava na trompa direita, a única que eu tinha, e que ele não ia progredir, aquela gravidez não ia passar para frente, que eu teria que fazer uma sessão de quimioterapia para tirar aquele feto da trompa, porque senão eu ia dar outra hemorragia e perder a trompa, a única trompa que eu tinha. E eu fiquei muito abalada e triste quando eu soube dessa notícia, porque o azar foi muito desejado. E eu creio num Deus que faz milagres. A minha mãe é pastora e ela estava comigo nessa consulta. O médico marcou a quimioterapia, isso era umas 5 horas da tarde em um dia.
No outro dia, ele marcou a quimioterapia para 7 horas da manhã. E eu e a minha mãe foi para casa arrasada, mas crendo no milagre. E a gente orou a noite quase que toda, minha mãe foi toda. E no outro dia a gente chegou no hospital umas 6h30 para fazer aquela sessão de quimioterapia para retirada do feto. Foi quando minha mãe falou pro meu obstetra na época, para fazer mais uma ultrassom, para ver se ele não tinha descido pro útero. E o médico com um olhar assim, desacreditado, né? Perante os olhos da medicina. Ele olhou para mim e falou, olha, feto não anda de um lugar para o outro. Ele está na trompa, nós vamos retirar para você não perder essa trompa e ter dificuldade para engravidar mais na frente. E a minha mãe insistiu com ele, falou, doutor, só mais uma, se a Unimed não cobrir, né? Eu tenho um plano, né? Eu pago por fora. E Deus foi tão lindo que a Unimed permitiu menos de 24 horas outro exame e fez, e o feto estava no útero. Então, isso é o meu Deus, né? Um milagre. Que a endometriose, o índice de aborto dela é altíssimo. Inclusive, eu já tive 2, fora o outro eu tive 1 entre os meus filhos. E o azar foi um milagre. Uma noite de oração, ele desceu para o lugar certo. Ele andou, como o médico dizia que ele não andava, Deus deu um empurrãozinho. Minha mãe fala na oração, ela me lembra que na oração ela falou assim, Jesus dá só um empurrãozinho. E Jesus deu esse empurrãozinho. Hoje o Azaf tem 10 anos e é super saudável. 3 anos após ter o primogênito, Priscila engravidou novamente. A partir de então, as dores e o fluxo menstrual se intensificaram e, por isso, decidiu optar pela histerectomia, que é a remoção total do útero. O tratamento da endometriose, no meu caso, eu fiz 4 anos de medicamentoso, como eu já falei, mas sem êxito, né? Eu fiz todos os tratamentos melhores para endometriose e não funcionou, vamos dizer assim. E foi quando eu conheci o Dr. Ari, o Dr. Maxilei, que me indicou a cirurgia. No meu caso, o medicamentoso, como eu já tinha feito o tratamento e não estava evoluindo a doença, a cirurgia era a única saída que tinha. Eu fiz a cirurgia última semana de julho de 2022 e foi a minha virada de chave. Após os 30 dias de recuperação, eu voltei a ter qualidade de vida, não tenho mais dor, o sangramento. Eu fiz 2 cirurgias, que foi a retirada de toda a endometriose do endométrio, as trompas e também a aderência que estava no intestino. E junto com a cirurgia de endometriose, eu fiz a histerectomia, que é a retirada do órgão, do útero. Eu retirei o útero porque, graças a Deus, eu já tinha os meus 2 filhos e foi a melhor decisão que os médicos tomaram. Porque hoje eu não sei mais o que é dor. Eu não tenho mais sangramento, eu não tenho mais dor. A minha vida conjugal com meu esposo melhorou 100%, porque eu sentia dor antes, né? Ao namorar, na relação, e hoje não tem mais isso. Então, a minha virada de chave foi a cirurgia, no meu caso. Então, se você é mulher e se identificou com as histórias da Priscila e da Sheila, ou passa por algum outro sintoma mencionado nesta matéria, não deixe de buscar ajuda com um médico especialista. O diagnóstico e o tratamento precoce é o melhor caminho para o controle da endometriose. Isso te ajudará a ter uma melhor qualidade de vida, sem dor e sofrimento. Excelente matéria, você viu? Muito explicativa, muito educativa até. Eu quero agradecer aos participantes da matéria, o doutor Ari Vanderlei, muito obrigada, ele que é ginecologista e obstetra, Max Alves, que é médico especialista em cirurgia robótica, né? Muito obrigada pela sua participação. A Juliana Presoto, que é nutricionista, muito obrigada pela sua participação e pelas demais pessoas que participaram da nossa matéria. Muito obrigada. Muito educativa essa matéria.
Interessante saber disso, não é? É muito interessante. São problemas que grande parte, como eu comecei a matéria falando, não é? A estatística é enorme de mulheres no Brasil e no mundo que sofrem de endometriose. E algumas delas nem sabem que tem a doença. É caracterizado como uma doença, não é? E tem tratamento, tem cirurgia para diminuir ou acabar com o problema. Vale a pena você se informar, conversar com o seu médico a respeito.